Bora explorar juntos hoje uma ideia super forte, que veio assim de um material devocional chamado A Santidade dos Enviados. Opa, bora? A base está lá em João 17, sabe? Aquele momento intenso que Jesus está orando, não só por ele, mas por nós, falando sobre santificar e enviar. Exatamente. E o ponto de partida é aquela passagem poderosa mesmo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E continua, né? E em favor deles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados na verdade. Uau! Pois é. O desafio que esse material lança para a gente é justamente conectar esses pontos. O que significa essa santidade? Estar tão amarrada, tão ligada à ideia de sermos enviados. Total. Porque assim, a primeira imagem que talvez venha na cabeça, quando a gente fala santidade, é tipo se isolar, né? Ficar numa redoma espiritual, longe de tudo. Tipo muro. Exato. Mas parece que a proposta aqui é bem o contrário. Então, vamos tentar desempacotar isso. Como esse negócio de estar no mundo, mas de um jeito diferente. Com um propósito divino por trás. Olha, um ponto-chave que o devocional levanta e que acho genial é que a santidade de Jesus, como ele mesmo fala ali, era em favor dos outros. Não era para ele só. Não era algo egoísta, né? E santificar aqui, nesse contexto que Jesus usa, não é só sobre pureza moral isolada. É mais profundo. Significa ser separado para... Separado para. Isso. Separado para um propósito específico de Deus. Tipo uma ferramenta que é preparada para uma tarefa, sabe? Nossa, essa ideia de ser separado para já muda tudo. Não é só fugir do que é ruim, mas se dedicar a algo, a uma missão. Com certeza. E essa noção, ela tem raízes lá atrás na Bíblia, desde a criação, quando Deus separa a luz das trevas. Verdade. E representasse Deus no mundo. Então a santidade sempre teve essa dinâmica de movimento, sabe? De separação com um destino, uma vocação. Não é um fim nela mesma. Ok, faz sentido. Mas aí entra uma tensão, né? Que o próprio material aponta, citando Tiago. Lá diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Sim, Tiago 4.4. É forte, bem direto. Só que, logo depois, no verso 7, manda resistir ao diabo, não necessariamente fugir das pessoas ou do planeta. Como é que a gente navega isso na prática? Essa linha tênue entre não se contaminar com as influências ruins e, sei lá, não acabar se isolando ou julgando todo mundo. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É o equilíbrio delicado. O material sugere que a chave está no discernimento. A separação que a Bíblia pede é das influências e práticas que nos afastam de Deus e do seu propósito, não das pessoas. Exato. Não das pessoas que precisam da mensagem que a gente carrega. O confronto com o mal, ele é inevitável, mas é um confronto que muitas vezes acontece primeiro dentro da gente. Dentro. Como assim? Pensa em Jesus no deserto. Ele estava lá, fisicamente, num ambiente hostil, ele interagiu com a tentação, mas permaneceu firme. Por quê? Porque a identidade e o propósito dele estavam ancorados em Deus. Ele sabia quem ele era e para que estava ali. Isso. E a nossa vida no mundo acaba sendo, de certa forma, um campo de prova. Vai revelando onde aquelas paixões que guerreiam dentro de nós, como Tiago fala, ainda precisam ser rendidas a Deus. A fuga não é do mundo externo, mas daquelas inclinações internas que nos puxam para longe dele. Afinal, 1 João 4.4 diz, né? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Entendi. Faz mais sentido pensar assim. Não é sobre construir muros, mas sobre ter clareza da nossa identidade, da nossa missão. E o devocional traz exemplos disso, certo? Você mencionou Noé e Davi. O que a gente aprende com eles nesse contexto? Sim, são ótimos exemplos do que a gente pode chamar de santidade ativa. Noé, ele é chamado de justo e íntegro na geração dele, lá em Gênesis 6, mas ele não ficou isolado, passivo. Ele construiu a arca, exatamente. No meio de uma sociedade que o texto descreve como corrompida. Ele agiu conforme a direção de Deus e preservou a vida. E Davi, mesmo com as falhas dele, que a gente conhece... E foram falhas grandes. Grandes. Mas ele é lembrado por ter servido ao propósito de Deus em sua geração, como diz Atos 13.
Ele foi rei, guerreiro, adorador, totalmente engajado com a realidade do tempo dele, buscando alinhar as ações com a vontade de Deus. Cara, esse é libertador, porque o texto também dá um alerta sobre o medo de errar, né? Aquele medo que paralisa a gente. Então, essa santidade não é uma busca por uma perfeição, sei lá, inatingível e medrosa, mas sim uma jornada de coragem para viver o chamado mesmo sendo imperfeito. Exatamente. Perfeito. Não é sobre impecabilidade, é sobre direção, sobre disposição. É ser livre do pecado e do medo para poder cumprir o propósito, sem cair na armadilha do orgulho espiritual tipo sou melhor que os outros, ou do isolamento, sabe? Aham. O devocional descreve isso como um pacto e uma prática diária. É alinhar a vida com a palavra, gerenciar os desejos com a ajuda do Espírito, tomar decisões que honrem a Deus e reconhecer a presença e ação dele em todas as áreas da vida. É um exercício constante. Entendi. E no fim das contas, qual o objetivo dessa santidade enviada? Para onde isso tudo leva a gente? Então, o material conclui que o propósito final é justamente esse, estar profundamente envolvido com o mundo ao redor. Não para ser moldado por ele, claro, mas para influenciar. Isso, para ser um agente de transformação. Comunicar a reconciliação que a gente encontrou em Cristo. É ação direcionada, com um propósito eterno. Uau! Então, juntando as peças aqui, a santidade que Jesus modelou e que ele pede de nós, segundo essa leitura, não é um escudo para a gente se esconder, Não mesmo. é tipo o próprio combustível que nos impulsiona para o mundo. É viver aqui, conectado com as pessoas, mas com os valores e a direção lá do céu. Como se a gente tivesse um GPS divino sempre ligado, mostrando o caminho. Perfeita essa imagem do GPS divino. E fica a provocação para a gente pensar, né? E se a gente encarasse a santidade menos como uma lista de proibições, um monte de nãos? Que às vezes cansa, né? Exato! E mais como um grande sim ativo. Um sim para influenciar positivamente nossa família, nosso trabalho, nossa vizinhança, nossas redes sociais, onde quer que a gente esteja. Como isso mudaria concretamente as nossas atitudes e o impacto que a gente tem na nossa comunidade no dia a dia. Nossa, profundo isso. Fica aí essa reflexão para todo mundo. Valeu demais por essa conversa, por explorar essas ideias com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.